Boa noite! Estamos aqui para fazer a live sobre o propósito. Vamos esperar aí a Carol. Oi, Carol! As duas Carols. Vamos lá. Cláudio. Olá. Olá, o Cláudio é Caxias, hein, Carol? Não, fiel chama fidelidade. Que legal. E escute, vamos esperar mais um pouquinho, mais 2 minutos, ou vamos tocando, que o pessoal daí tem Acho que vamos acesso depois? tocando. Tá, Vamos tocando. O povo vai legal, chegando aos poucos. legal. Então, gente, oi Carol também, que tá aí. A gente hoje está aqui para falar sobre o propósito, né? Que a gente acredita que nessa fase de reinvenção que nós estamos, é importante que a gente aproveite esse tempo para repensar muitas coisas e uma delas é para onde que a gente está indo, né? Qual que é a nossa direção hoje? Então a gente diga, Carol, queria falar? Carol travou. Ou fui eu que travei? Quem travou, será? Você que travou ou eu? Fui eu. Ah, foi você? Tá, Aham. atendeu uma ligação, Não, eu recusou uma ligação. desabilitei o som. Ah, tá. Não, que às vezes toca, né? Vamos ver se essa live vai dar tudo certo. Bom, então a questão é, o que que a gente percebe, e eu percebi isso na pele, acho que a Carol também, né? Que às vezes a gente fica meio sem direção, né? Eu tive por muito tempo na minha vida, assim, pulando de galho em galho, mas sem saber muito, sem ter muito objetivo de vida, né? E aí eu descobri Uhum. que esse objetivo era mais profundo, né, Carol? Que não era somente ter metas, era a gente descobrir algum sentido para o que a gente faz. E dentro da área que eu estudo, que é a psicologia positiva, você descobrir um sentido na vida faz parte de um dos elementos que leva à satisfação, né? Uma maior satisfação na vida. Então, tem alguns estudos que comprovam também que você melhora o seu desempenho no trabalho, quando você tem um propósito dentro do trabalho, que você diminui sintomas de depressão e de ansiedade. Então, o propósito, ele traz muitos benefícios. Então, não é uma palavra de moda como a gratidão também, que falam que é uma palavra de moda, que todo É, mundo está falando, né? mas ela está sendo banalizada, né? E Tá. estigmatizada, que eu acho que tem uma coisa que as pessoas acham que propósito é uma coisa muito complicada, muito fora da realidade, muito fora do dia a dia. Então, acho que por isso que a gente definiu esse tema para essa live de hoje, que é super importante ter, e não só para a vida pessoal, como você falou, mas isso se transfere para a empresa. Então, empresas que têm propósito, elas vendem mais. Tem um estudo da Unilever que analisou as marcas delas lá internamente, e as marcas que têm um propósito claro e que ajudam, ou social, ou ambiental, enfim, mas que têm um propósito maior, elas crescem 69% mais do que as marcas que não têm. Né? Então, Uhum. a gente sempre acha que tem essa coisa só pessoal, mas tem uma questão profissional, empresa, que também afeta e também agrega se você tiver o propósito, né? Isso. E eu acho que tem um case interessante, assim, até para ilustrar essa questão das empresas, de um cliente que a gente fez uma consultoria, e eles, assim, eles estavam trabalhando dentro do propósito deles, mas eles não sabiam que aquilo era um propósito e como poder trabalhar com isso. Então, eles eram uma imobiliária, eles vendiam, e aí a gente começou a explorar, né, de que forma que eles vendiam, como que o cliente via eles, e eles vieram trazendo os valores, né, e um valor super forte é que eles tinham uma identidade que hoje as imobiliárias não têm, que é esse atendimento bem personalizado, de você se preocupar realmente com o teu cliente, de você tomar um cafezinho com o cliente, né? Eles não queriam Relacionar. relacionamento e ajudar mesmo a resolver o problema do cliente, né? Não querer empurrar um imóvel. E eles colocaram isso como um propósito dele, e a partir disso
que ações que a gente pode colocar, né, em cima disso. Então, se meu propósito é esse, é levar conforto, segurança e ajudar o cliente a resolver, né, o que ele quer, porque o cliente está querendo um imóvel, isso faz parte da vida dele, né, da construção de uma nova vida, de um sonho. De que forma que pode fazer isso através do propósito. Então, a ideia da aplicação do propósito nas empresas é justamente você descobrir, entender e depois transformar isso em ações para que fique bem claro, que nem se falou aí da Unilever, né? Porque essas marcas que têm propósito bem consolidado, as pessoas já se identificam com aquilo, já sabem o que esperar da marca, né? Já sabem o que é o negócio. Mas tem que ser bem coerente, né, com as ações, por isso que é legal esse alinhamento. É que propósito não é uma coisa de papel, né? Tem que ser atitude. Isso, atitude, legal. Não é, a gente fala da coisa, todo mundo fala, mas tem a missão, visão e valores da empresa, mas o que é o propósito, né? Não é o quadrinho da missão, visão e valores da empresa na parede, né? É algo maior. E aí aliás, a gente trabalha hoje com propósito e valores. A gente excluiu missão, visão, porque é tudo dentro do propósito, e aí, como colocar isso na cultura para fazer funcionar, né? Isso. Mas, falando assim, a gente já está no propósito da empresa, mas eu acho que é importante a gente trabalhar no propósito individual, né? Que a partir daí... Para chegar. Isso. Que você, por exemplo, se você está desempregado, você entendendo o teu propósito, você sabe o que buscar, né? Se você está querendo mudar de carreira e tal, se você está dentro de uma empresa, você entendendo o teu propósito, você vai ver se isso está alinhado, porque às vezes a gente tem alguns sentimentos assim e não está entendendo direito. Eu gosto do que eu faço, mas né, tem muita gente que chega assim, eu gosto do que eu faço, mas falta alguma coisa, mas não sei o que é, mas eu não me sinto feliz. E às vezes é isso, não está alinhado. Você gosta do que você faz, né? Da parte técnica. Mas e aí? Né? O que todo o resto que a empresa oferece para você, será que está alinhado com o que você quer para você? Então, entrando nesse propósito individual, acho que é importante a gente colocar assim, primeiro que propósito não é algo que a gente vai passar aqui uma receita de bolo para vocês vão sair daqui com o propósito na mão, né, Carol? Sim, é um processo. É um processo. Então, o propósito ele está muito mais no sentir o caminhar da vida, né, do que você procurar. Onde está? Então, é essa que é a questão da banalização que você falou e do desespero que às vezes as pessoas se encontram, porque se fala tanto em propósito e vem muita gente que fala para mim, como é que eu faço para encontrar o meu, porque eu não tenho propósito e não sei o quê. Calma, né? A gente encontra, não é assim de uma hora para outra, uau! Né? Hoje fiz isso, amanhã encontrei meu propósito. Vai levar um tempo isso. E você precisa viver essa etapa. O Viktor Frankl, que é um dos fundadores da logoterapia, que foi ele que começou os estudos sobre o propósito. Aliás, vou contar a historinha dele aqui, que é bem legal. Ele é um psiquiatra austríaco e ele foi para os campos de concentração nazista, né? Ele impediu, na verdade, eles queriam que ele fizesse eutanásia com alguns pacientes e ele disse que não queria fazer. E aí ele foi ele, a família dele, enfim, eram judeus, né, e foram para lá. E ele vivenciou esse sofrimento, todas as atrocidades do campo de concentração, e ele descobriu que as pessoas que sobreviviam, né, porque, claro, as que iam para a câmara de gás, essas coisas não tinha muito como, mas as que não tinham essa estafa mental, aquela tristeza profunda e não se entregavam, eram as pessoas que tinham um sentido, né? Um propósito muito forte de vida e se apegavam a ele. E aí ele trouxe isso para o campo de estudo, né? E começou a estudar. E o que ele fala é que a gente tem 3 maneiras de encontrar esse propósito. Uma delas é isso que a gente falou, é experimentando, é vivendo, né? Depois a gente dá algumas dicas assim de como viver isso. A segunda dica que ele dá é viver o amor, né? Quando você sente muito forte o amor em atitudes ou no outro, você consegue talvez encontrar um caminho. E o outro é pelo sofrimento, que talvez seja esse o nosso caso agora, né? Do isolamento social e que muita gente está
até em depressão em casa, e eu entendo, claro, que tomara que as pessoas não precisem passar por isso, né, para se encontrar, mas eu entendo que o momento que a gente chega no fundo do poço, em que a gente não vê mais saída, é um momento em que a gente consegue começar a sair, né? Não tem mais para onde ir. Quando você não tem o que perder mais, você se desapega de coisas e batalha, né? E vai atrás do que é importante para você, que é o seu propósito. Só que, né, esperamos não precisar todo mundo chegar no fundo do poço. Mas é uma das formas, né, de encontrar. Então, quer dizer, de qualquer maneira, uma hora ou outra na vida, se você estiver buscando e realmente acha que isso é importante, você vai encontrar. Que seja vivendo. E o viver é assim, tem muita coisa que a gente pode fazer para ver se a gente está de acordo, né, com o nosso propósito, mesmo não sabendo sobre ele. E uma das coisas, né, Carol, é você entender o que faz bem, o que você gosta, o que você quer colocar no mundo, assim, quem você quer ajudar, que causa você apoia, quais as brincadeiras que você gostava. Diga, Carol, tô falando demais, né? Aquele estado de flow que a gente fala, né? Quais são as coisas que você faz e que você não percebe que está fazendo, você perde a noção de tempo e quando você vê, passou horas e você estava ali envolvido no negócio e não olhou para o lado, não sofreu, não pensou, não estava concentrado naquilo. Tem algumas coisas que a gente faz na vida que nos levam para esse estado de flow que você não pensa, né? Você se envolve e se joga de cabeça. E às vezes são coisas que a gente não percebe, a gente não se fala, ai, nossa, fiquei horas fazendo esse negócio e não sabia, agora que eu parei, que eu vi que passou um tempão. Então, esse estado de flow, às vezes a gente não entende que está numa coisa assim, não entende que essa é uma coisa importante, e é uma das coisas que podem ajudar a determinar o que você tem, o que você gosta, onde que você se sente melhor, né? E o legal de você ter trazido o flow é que quando a gente estiver nessas atividades que a gente se sente super engajado e motivado, a gente tem que entender por que a gente está se sentindo assim. O que me mobiliza, né? O que me motiva a fazer isso por tanto tempo, perdendo a noção do tempo, né? Por que eu me envolvo tanto nisso? Eu já me fiz várias vezes essa pergunta, né? Porque a gente se envolve muito em trabalhos voluntários, né, Carol? O Curitibana é um deles e tal. E tem outras coisas que a gente faz voluntariamente. Mas por que a gente faz isso, né? Será que é só porque a gente gosta de ajudar os outros? Ou será que tem uma causa por trás ali que a gente quer ajudar? Então, vendo todo esse cenário, eu e a Carol descobrimos que a gente tem, dentro do nosso propósito, uma coisa em comum, que é ajudar o pequeno empresário ou a pessoa que quer empreender e que quer mudar a carreira, mudar o rumo, entendeu? A crescer, a se encontrar com os recursos que ela tem, né? E não enfiando um monte de coisa cara ali, compre, porque essa é a única alternativa, porque a gente sabe que não. E aí a gente fundou a Restart You, né? Que é uma das iniciativas. Uma das iniciativas. Então, assim, essa é uma causa que de ajudar esses empresários que eu e a Carol estamos super alinhadas. Então, uma das questões que a gente tem que ver também acho que tudo começa nos nossos valores, né? O que é importante na vida para nós. Eu gosto de contar uma historinha, assim, acho que eu já devo ter contado para você várias vezes, mas eu vou contar aí que a Carol e o Cláudio não sabem. De uma pessoa que tinha um cargo, assim, legal, de gerente aqui em Curitiba, numa empresa, e aí ela foi contratada para ir para São Paulo, para um cargo maior, assim, uma gerência geral, alguma coisa assim, para cuidar da equipe de vendas. E aí, ela, uau, né, o dinheiro fez brilhar o olho, ela ia ganhar muito mais, a gente trabalhando em São Paulo e ainda fora de casa, sei que ela ia ter que ficar a semana inteira lá, e 2 dias, né, voltar final de semana e tal, e a vida dela ficou corridíssima, e ela começou a ficar ansiosa, começou a sofrer de burnout, que é um transtorno bem sério, assim, né? Uma síndrome decorrente da fadiga no trabalho, né? Uma estafa assim, mental que você pifa. E aí ela começou a rever, né, tudo aquilo. Então, os valores que ela prezava na vida era saúde, era família,
Então, como que ela estava indo contra esses valores? Então, ela estava em São Paulo, lá trabalhando, deixando a família aqui, vendo 4 vezes por mês, né? Ela estava comendo, porque lá em São Paulo é tudo uma loucura, você não consegue comer de uma forma saudável se você estiver num hotel morando lá, né? Você vai em quilos, e aí come trabalhando, come no carro, que nem americano faz um monte, e ela começou a adoecer. E não era pelo excesso de trabalho, era porque aquilo não estava congruente, né? Coerente com o que ela tinha de valores. Então, a primeira coisa é isso. Veja se o que você faz está coerente com os seus valores, né? E para pensar nos valores é o que é importante para mim, o que me move, né? Qual que é a bússola que me move nessa vida. A segunda coisa, eu acho que é a gente entender, nos conhecer, assim, olhar para dentro mesmo, né? Parar de olhar para fora, de se comparar, eu queria ser assim, ele ganha dinheiro assim, eu não ganho, talvez porque você não esteja no caminho que deveria ser o teu. Você almeja uma coisa porque você está se comparando, mas você não está indo no teu caminho, você está indo no do outro, né? Então, reconhecer as nossas forças, que a gente trabalha muito com as forças de caráter, mas quais forças que me movem, o que eu tenho de bom já que eu posso usar. Porque mesmo, né, a gente costuma falar, Carol, que mesmo a gente fazendo a mesma coisa, nunca vai sair igual, porque nós somos diferentes, né? Então, e agimos e pensamos de forma diferente, né? Isso. Então, Carol, pode falar alguma coisa aí que eu tô falando demais. Pode falar, termina teu raciocínio, a gente volta para a empresa daí. Tá. Não, eu acho que é importante essa parte pessoal, então eu vou concluir, então, falando disso, né? Reconhecimento dos valores, reconhecer as nossas forças, ver o que nos faz bem, o que engaja, o que você fazia quando era criança, que você gostava, que de repente é uma atividade que você pode resgatar. E o mais importante, assim, que liga tudo isso é que contribuição que você quer dar para o mundo, assim, aqui você veio, né? O propósito tem muito a ver com essa coisa mais ampla. E aí tem o significado que tem a ver com a coisa mais micro, que é o que eu estou fazendo agora. Por que eu estou fazendo com essa live com a Carol agora, né? Que significado que isso tem para mim? Precisa fazer sentido. Senão, eu não vou me motivar para fazer o conflito, fazer o que gosta, gostar do que faz. É que a gente fala bastante, tem uma geração nova que só quer gostar, fazer o que gosta. E às vezes a gente tem que fazer as coisas para nem tudo que a gente faz a gente gosta de fazer na vida. Sim, né? Mas grande parte do que a gente faz tem que fazer sentido pra gente. Né? Não dá para fazer tudo que a gente não gosta o tempo inteiro, senão a gente adoece. Né? Então acho que o Cláudio perguntou ali do conflito de a gente fazer o que gosta e ter que gostar do que a gente faz, ou gostar do que faz, porque às vezes nem tudo que a gente vai fazer a gente vai gostar, né? Eu tenho outro exemplo para isso depois, Carol, fale, que termine que eu vou falar. Que tem um dilema dessa geração nova, né? Que você, e não sou velha, mas vamos lá, né? Os millennials e essa turma mais nova tem uma questão de acreditar. Quando eu falo lá da empresa, depois a gente volta para os dados, eles querem trabalhar em empresas com significado, eles querem fazer a diferença na vida das pessoas, e se eles acham que eles não estão fazendo isso, eles não fazem. Né? E às vezes deixam de fazer alguma coisa, né? Ou ficam dependentes, ou não. Se não é mundo perfeito do jeito que eu imagino que tem que ser, eu não vou fazer, né? E isso trava. Por isso que eu falei de desmistificar o propósito, né? A gente fala de propósito, parece que tem que salvar o mundo. Não tem que salvar o mundo para ter propósito, né? Não é só cuidar das baleias. Tem várias coisas que você pode fazer no meio do caminho, como pessoa e como empresa, que agregam valor e que são propósito. Né? Então, vai você agora. Não, eu acho que tem um exemplo bem legal aí, Cláudio. Que é assim, por exemplo, o propósito ele não tem necessariamente a ver com felicidade no trabalho. Você pode fazer o que você não gosta com um propósito forte que te move. Ó, tua amiga aí, a Paula. A Paula, saudades também. Então, por exemplo, se eu estou numa empresa, isso eu já atendi alguns casos assim, da pessoa não tá gostando do que ela faz, né? Eu não gosto, mas eu gosto do que eu faço, mas não gosto de onde eu estou.
E aí, um ambiente tóxico, enfim, várias coisas. Oi, Ale! Várias coisinhas ali, né, que acontecem no meio do caminho e que você não está gostando. Só que você, assim, primeiro a gente tem que entender que isso é uma questão de escolha, né? Se você escolheu estar ali e ainda quer estar ali, você tem que encontrar sentido no que você faz ali, senão realmente você adoece. Então, esse exemplo até dei num texto que a gente vai lançar ali. Eu estou trabalhando, o ambiente é tóxico, assim, eu me mobilizo quando eu consigo ajudar as pessoas a viverem melhor em ambientes ruins. Então, eu gosto lá de ir nos lugares onde tem pessoas com baixa renda, de ajudar, de conversar. E, de repente, no meu trabalho, eu tenho um chefe desgraçado que me deixa com a energia lá embaixo toda vez que fala comigo e com a minha equipe. O que eu posso fazer? Eu posso, de repente, usar esse meu propósito, esse significado que eu tenho em relação a isso e transferir para as pessoas que trabalham comigo, promovendo para elas um ambiente melhor. Então, independente do que o meu chefe faz, eu consigo praticar isso. Ou dentro da tua função, né? Dentro da tua função, de repente, é uma coisa muito mecânica. Como é que você pode tornar isso mais significativo e mais legal para você? Já que você tem que fazer o que você faz. Então, eu tenho essa coisa de escolha, né, que eu acho que é muito forte. Você ficar sofrendo anos por um emprego que você não gosta, às vezes não é o momento de sair, mas às vezes é o momento de fazer diferente, para que aquilo não traga tanto sofrimento. Mas também um momento de você pensar, opa, o que eu estou fazendo aqui, né? Que sentido faz isso para mim? Se fizer sentido, vamos ajustar. Se não fizer sentido, vamos nos preparar para sair, claro que com prudência, né? Não se jogar aí no mundo dos desempregados e achar que vai descobrir descobrir meu propósito, agora eu posso largar tudo, né? Não é assim, aos pouquinhos. É que acho que tem um drama de fazer, eu preciso ganhar o dinheiro porque eu tenho que sustentar minha família, e aí eu vou me sujeitar, né? E uma outra turma que fala, não vou me sujeitar e que se dane o dinheiro e aí passa fome, né? Uhum. É um equilíbrio entre achar, fazer de um jeito que te tenha sentido, como você falou, repensar, se não fizer sentido, repensar e achar uma forma ou de fazer sentido ou de passar para um outro formato, enfim, achar um meio de caminho, procurar emprego, ir trabalhando esse propósito, entender onde você se encontra, onde você se encaixa para poder passar, e um formato de você achar um jeito daquilo realmente funcionar, né? Uhum. Grande empresa é complicado, né? Você às vezes passa por isso, e nas pequenas, às vezes as pessoas não se encaixam porque é pequena, né? Você acha que só quando você entrar numa empresa grande, que vai ter propósito, que tem a ver com propósito. Não é, né? O propósito está em todos os pessoas, tamanhos e classes, enfim. Isso. E eu acho que a gente agora pode passar para a parte 2, que é a parte do propósito na empresa, né? A gente fala que propósito em empresa tem várias coisas que agrega, né? Primeiro, engajamento dos funcionários. E quando a gente fala empresa, normalmente as pessoas pensam em empresa grande, né? Que a Apple nasceu para ter uma coisa de design, de usabilidade. Hoje é uma empresa grande, mas era uma empresa pequena quando começou, né? Era uma filosofia que o Steve Jobs pregava e uma coisa que ele brigava muito com os funcionários, inclusive, que para ter uma coisa mais de usabilidade mais fácil, de design melhorado, né? Então, é uma coisa que não tem a ver com tamanho de empresa, tem a ver com a gente entender qual é a dor, qual é o problema que a gente está resolvendo de verdade. Para que essa empresa nasceu, né? Como você falou, sempre tem a ver muito com o propósito de quem está começando o negócio, né? Tem que estar alinhado, porque ele vai muito em função do propósito da pessoa que está na liderança, né? Porque ela precisa acreditar e é difícil de manter propósito ao longo do tempo, né? Então, alguns exemplos, né? A gente fala, eu falei na outra lá do Boticário, o Boticário faz batom. Não, ele entrega beleza, é uma coisa muito maior, bem-estar, saúde. E aí, dependendo de como você define esse propósito, você pode limitar o que a empresa faz ou ampliar o que a empresa faz,
né? Então, é uma coisa que a gente tem que pensar com bastante cuidado o que faz. Eu gosto do nosso exemplo da Restart, porque é isso, a gente tem essa coisa de dava pitaco na vida de todo mundo, nas empresas de todo mundo, né? Todo mundo sentava do lado, não faça assim, faça assado, mas se você fizer aquilo? E aí, de repente, surge uma empresa para isso, para ajudar de verdade, com soluções, com uma estrutura maior, enfim, a ter soluções para que as pessoas se encontrem, né? Para que as empresas se encontrem, para que a gente possa fazer com que elas encontrem o melhor caminho para elas nesse momento complicado, né? Assim como pessoas sofrem mais na crise se não tiverem propósito, as empresas sofrem mais na crise se não tiverem propósito. As empresas que têm propósito, por exemplo, ajudar pessoas, né? Mesmo que ela não seja um produto que ela faz lá necessariamente produção, enfim, né? Ela às vezes mudou para atender. Então tem empresa que fazia cerveja e começou a fabricar álcool gel para ajudar as pessoas, né? Teve as costureiras faziam barra e começaram a fazer máscara para ajudar as pessoas. Então, se você tiver um propósito claro do porquê que você está fazendo aquilo, em momentos como esse que a gente está passando, fica muito mais fácil de você rever o que você está fazendo e mudar, porque você sabe claramente o que você quer entregar para o teu cliente, né? E, de novo, uma sociedade que a maioria dos consumidores que estão ativos hoje busca por produtos que entreguem algum tipo de propósito. Já tem gente que topa pagar mais caro por isso. De novo, a gente está na crise, muita gente não quer pagar mais caro, mas a maioria, se tiver dois produtos, um produto que entrega algum benefício, algum propósito maior, e um produto que é só o produto porque o cara está querendo ganhar dinheiro com isso, ninguém vai optar por dar o dinheiro para o cara, todo mundo vai querer ajudar em alguma causa, fazer alguma coisa que agregue, né, que traga algum resultado para o bem. Então, é uma questão de diferenciação básica, né? Você ter um propósito claro e bem definido, porque o cliente vai enxergar mais valor no que você está fazendo e vai ficar mais engajado, não só o funcionário, mas o teu cliente também, em não deixar que você sofra, porque ele quer continuar ajudando aquela causa, ele consome aquela causa. A gente já falou nas outras sobre as empresas serem pessoas, né? São personas que a gente fala. O que essa pessoa, essa empresa, como que você pensou ela e o que ela comunica, porque as pessoas se comunicam com pessoas, né? E aí tem que ficar muito claro, e você compra como um sinal de comunicação, como um sinal, as pessoas querem ver, oi Carla, elas querem ver, querem se expressar através do que elas estão consumindo, né? E para se expressar através do que elas estão consumindo, esse propósito tem que ser muito claro, né? E aí eu volto à história, né? A empresa que faz o que faz para gerar lucro, morre. Porque é feio, né? Você não quer, eu vou contribuir com o quê ali? Pagar a viagem para o exterior do dono? Não, eu contribuo com uma empresa que está ajudando a sociedade, o seu entorno, com uma empresa que me ajuda, que gera uma solução diferenciada. Então, eu quero apoiar e vou consumir mais as empresas que têm esse propósito. Ainda mais agora, né, Carol? A gente já estava se encaminhando e agora, depois da crise, durante a crise, depois ainda mais, a gente está se encaminhando para uma sociedade de consumo consciente. Exatamente. Então, as empresas que não pensarem nisso, né? De que forma que eu posso fazer de forma consciente, produzir de forma consciente, ou enfim, contribuir, elas vão morrer, né? A gente está mudando toda uma mentalidade aí de consumo que já vinha sendo mudada, só que as pessoas tava difícil de se conscientizarem, né? Era um ou outro, mas agora as pessoas vão se conscientizar, por quê? Porque a gente sentiu na pele como que ficou o mundo, né? Quando a gente parou. Os benefícios que o mundo teve, né, em termos de poluição, de tudo. Então, é natural que você vê que dá resultado, você buscar coisas mais sustentáveis, enfim, né, ou ajudar. E aí a importância do propósito, né, de você buscar, a gente ouve muito, né, eu gostei do que você falou de que às vezes não precisa ser algo grande, a gente ouve muito nos unicórnios, né, essa questão de, eu vou ajudar 1 milhão de pessoas, porque para ser um unicórnio, você precisa impactar
né? Mais de 1 milhão de pessoas. Unicórnio, para quem não sabe, são aquelas startups que têm mais de 1 milhão, né, Raquel? É isso? Investimento, 1 bilhão. Em 1 bilhão. E aí, e na verdade não, esse exemplo que eu dei da imobiliária para vocês, que era cliente, eles tinham 6 pessoas no quadro fixo de funcionário deles. E eles queriam um propósito, e eles entendem que o consumidor deles busca isso neles, né? Reconhece eles por isso. Outra pessoa que a gente está atendendo na mentoria aqui da Restart You, que pena que ele não está aqui, mas é um professor de skate. E ele dá aula de skate para minha filha. E ele dá aula do skate, e o jeito que ele dá aula, e a intenção que ele coloca naquilo, que é realmente ajudar a criança, não só a andar de skate, mas desenvolver os aspectos emocionais, a se movimentar, ele envolve pai e mãe. Ele já estava vivendo o propósito dele, mas ele precisava entender... Mas ele não sabia. Ele precisava entender que aquilo era muito forte nele, e como que ele podia colocar isso no mundo, e ele agora está colocando, né, em ação o que ele entendeu como propósito, que é movimento, né? Ele quer gerar movimento, não só através do skate, como de outra coisa, mas não o movimento por si só, porque o movimento para ele tem uma importância grande, né? De saúde, de energia, tem a ver com os valores. Acho que ele não vai ficar bravo da gente ter contado aqui, né? Porque ele fala da gente também. Ele já anunciou na live dele, tá tudo certo. Mas eu acho legal isso, você vê, ele vivia um propósito, mas ele não tinha parado para pensar o que era esse propósito. E aí, como ele não tinha estruturado, ele tinha uma série de dúvidas sobre forma de atuação, se o que ele estava fazendo estava certo, se ele estava no rumo certo. A partir do momento que ele olhou a questão de propósito dele, conseguiu estruturar isso, entendeu realmente o que era o propósito dele, toda a estratégia de empresa dele clareou. Né? O que ele tinha que fazer, como que ele ia fazer isso, como que ele ia comunicar isso. Fica mais fácil, você acha, é como se você achasse o norte da bússola, né? Porque você sabe para onde você tem que ir, como que você vai interagir com isso e com as outras pessoas, porque você entende o que você tem que fazer. Né? Então, ter um propósito claro ajuda você, inclusive na tomada de decisões. Não é uma coisa... a gente estava falando ali no texto, né? Parece uma coisa muito conceitual. Não é, ele vira uma questão prática de você achar soluções e tomar decisão em cima daquilo que você acredita. Então, não é para ser... É feito felicidade, não tem que ficar procurando felicidade lá na frente. Tem que ser feliz hoje com o que você está vivendo, do jeito que você está vivendo. Parece absolutamente utópico, não é. Né? E acho que a pandemia está ensinando isso para as pessoas, que a gente tem que ser feliz com o que a gente tem nesse momento. O propósito é a mesma filosofia. O que você acredita e o que você faz de diferente, que agrega alguma coisa, o que gera uma solução, um benefício, o que faz a diferença. Exatamente. Para você e para as outras pessoas, porque não pode ser só para você, né? Porque daí não é propósito. E eu acho que algumas dicas para isso, né, já que a gente já deu dica para o propósito pessoal aqui. Pessoal, se quiserem fazer pergunta, daqui 5 minutos, um pouquinho mais, a gente vai terminar. Eu acho que um exemplo disso também, da mesma forma que para encontrar o propósito pessoal precisa viver, precisa se olhar, precisa entender na empresa, né, se você está dentro da empresa, está abrindo, você também precisa se entender, precisa entender a empresa, precisa olhar de fora, talvez perguntar para as pessoas. Essa empresa que eu falei e uma outra também, a gente trabalhou com eles fazendo entrevistas com os clientes. Então eles entrevistavam e o que vocês acham de nós, como que é, né? Como que é o nosso atendimento, o que vocês pensam de nós? E aí para você entender o que as pessoas pensam, porque às vezes você pensa que está fazendo alguma coisa, mas o teu cliente não está entendendo isso, né? Então... Ou está entendendo outra coisa, tá entendendo completamente diferente. E é super legal, a gente falou na outra live também dessa importância de você escutar o teu cliente, né? Não queira começar a jogar um monte de coisa para ele sem entender o que ele pensa sobre aquilo, né? A gente precisa dar uma pesquisada. Então, eu acho que o primeiro passo é isso, pare e olhe, né? O que você está fazendo, se tem sentido para você, se está alinhado com os seus valores, se você está vendo, né, algum benefício que você está dando além do técnico, do que você faz, né? Se aquilo está contribuindo de alguma forma para a sociedade ou para melhorias de algum jeito,
E aí você investiga também os teus valores, os valores da empresa. Empresa que tem sócio, por exemplo, que foi o que eu e a Carol fizemos aqui também, né? Peraí, vamos olhar os nossos valores, vamos ver se eles estão alinhados. Porque senão cada um vai querer ir para um canto. E esse é um dos motivos de separação, inclusive, no casamento, né? Quando você percebe que... Sim. Puta, isso não tem nada a ver comigo, né? Chega uma hora que você olha assim, nossa... Porque os valores, eles mudam ao longo da vida, né? O que hoje você considera importante pode ser que amanhã não seja mais, porque você vai evoluindo, vai crescendo, vai conhecendo outras coisas. E na empresa é a mesma coisa, a gente precisa rever o propósito, ele não é aquele propósito de vida fixo, que você vai trabalhar a vida inteira para aquilo acontecer. Pode ser que no meio do caminho você se apaixone por outra causa e entenda que aquilo, puxa, eu estou vivendo isso, que é importante para mim, mas eu estou olhando além e estou vendo que aquilo lá importa mais, né? Então, como que eu vou fazer essa transição? Então, tem muito disso também, né? De revisão. É que, de novo, as pessoas mudam, né? E aí nossos clientes são pessoas, as empresas são feitas de pessoas. A gente tem que ir se adaptando para continuar relevante, né? E revisitando esse propósito para ver se ele ainda é relevante. A Sandra trabalha com uma amiga minha, a Wander, que trabalha com projetos sociais, né? Que é um pedaço super importante disso, né? O que eu devolvo para a sociedade, seja meio ambiente, seja pessoas, e que relevância isso tem na minha empresa, né? Pode ser que hoje seja um projeto de menos plástico, pode ser que não, que seja uma coisa completamente diferente, né? Então, o formato do como você faz vai mudar, né? E vai migrar em função do momento que a gente está, em função o que a gente tem que ter muito claro na cabeça é que tem que fazer diferença. Isso. E como que faz essa diferença no momento ou daqui para frente, enfim, né? Legal. Pessoal, vocês têm alguma pergunta? Acho que a gente já pode se encaminhando para o final, né, Carol? Ficou alguma dúvida? Alguém quer? Vocês podem, quem chegou depois, pode olhar. Eu acho, não sei se aqui, porque a gente abriu há pouco tempo o canal, mas eu acredito que essa live ela fica disponível no IGTV. Se não, ela vai para o canal do YouTube, que a gente está com o canal lá, com todos os vídeos que a gente está gravando. E nós vamos fazer live de 15 em 15 dias, né? Isso, Carol? Sim. Então, vocês podem mandar para nós os temas de interesse, né? O que a gente trabalha? A gente trabalha para a construção de algo que faça sentido para você, posicionamento no mercado, né? A partir disso, vamos ver como é que você vai se posicionar, e comunicação, enfim. É o trabalho da Raquel, Carol, tô pensando na Raquel. Tá tudo bem. Carol, junto com o meu, que é mais essa parte de comportamento, enfim, né? A gente Sim, como que você traduz esse propósito em ações? Primeiro acha o propósito e depois traduz ele em ações práticas para que faça sentido para a empresa, né? Isso, Carol, eu acho ótima a tua capacidade de síntese. Eu enrolo, eu começo a falar milhões de coisas, daí a Carol pega tudo e fala assim, é isso. Então, se ninguém entendeu, chega a Carol lá e dá chum. Faz uma palavrinha ou duas e já explica tudo. Tá ótimo. Pecorei aqui. Então é isso. Então, acho que é tema, assim, para muito tempo de live, né? Mas a gente resolveu sintetizar, trazer as coisas mais importantes. E aí, se vocês tiverem sugestão para o próximo live, dúvidas também. Obrigada, Paulinha. Paula, é verdade, né? Eu gosto também. Que às vezes eu me enrolo e fico buscando, pescando as palavras, cara, é muito, né, certeira ali. Então, legal. Um beijo para vocês. Muito bem. Valeu, foi bem bom. Beijo. Beijo, vai estar disponível aí. E não esqueçam de mandar aí sugestões de live. Oi, Márcia, que pena, estamos indo embora agora, mas depois você assiste ali no IGTV, tá bom? Beijo. Beijo, tchau. Tchau, Carol. Tchau, pessoal. Tchau.